Vamos então começar o módulo 3, tema 3, etapas do esclarecimento dos espíritos pelo diabo. Nós vamos ver aqui que eles dão uma orientação de que o tempo da reunião mediúnica seja de 60 minutos, né? 1 hora. A gente tem ali meia hora antes da reunião uma leitura do Evangelho ou uma leitura da Fonte Viva, né? Do trabalho do Chico, que são vários livros, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. São livros que têm um trecho do Evangelho e o Emmanuel faz as suas explicações. Então se faz essa leitura, essa reflexão e depois vamos para o trabalho mediúnico que deve durar em torno de 1 hora. E é importante que se tenha esse entendimento de que o plano espiritual tem agenda, tem hora para começar e tem hora para terminar, principalmente para terminar. O horário de término, o grupo precisa começar a terminar um pouco antes. Quando dá o horário do término, já terminou tudo, o grupo já está começando a dar suas impressões, a colocar o que cada um acha, o que cada um sentiu, cada um colocar a sua posição. Nunca passar desse horário, porque os irmãozinhos instigantes vão tentar chegar no final, vão tentar fazer com que a reunião se estenda, porque eles sabem que isso vai criar um tumulto, porque o plano espiritual tem o horário ali para terminar, porque eles têm outros trabalhos, e é o que eles querem. Então, 10 minutos antes do horário de término se começa o encerramento, começa as orações, para que o horário final já tudo já tenha acabado. Isso é muito importante que se entenda. Então, nós vamos ver aqui, etapa inicial, ouvir o espírito e identificar as suas principais dificuldades. É de fundamental importância que o dialogador, em especial, e o grupo em geral, escutem o que o espírito tem a dizer. Por isso que nós vamos ver em alguns livros, né, Searas dos Métodos de Desobsessão, do André Luiz, colocação de que deve ser uma comunicação por vez, para que todo mundo possa ouvir, para que seja um aprendizado para todo mundo. Às vezes acontece do grupo ser muito grande ou ter muitos médiuns ostensivos e um dialogador só não dá conta. Então, às vezes precisa de 2 dialogadores e aí precisa se tomar cuidado para se fazer em voz baixa, para que não tumultue e não atrapalhe. Mas o melhor para o trabalho é que seja um espírito por vez, uma vez para cada médium, um único dialogador. Se este revela dificuldades para se expressar, é preciso saber auxiliá-lo, porque somente lhe concedendo a chance de expor suas amarguras, será possível prestar-lhe efetiva assistência. Contudo, usualmente, o diálogo é iniciado pelo próprio espírito, que naturalmente toma a palavra e apresenta as suas necessidades. E aqui nós vamos ver um trecho do livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio de Miranda. O Hermínio de Miranda foi um grande dialogador, e nós vamos nesse livro Diálogo com a Sombra, toda a sua experiência por vários anos como dialogador, ele vai passando ali todas as situações, todos os casos, que aconteceram. Então vamos ver aqui um trecho do livro. Qualquer que seja a abertura da comunicação, o doutrinador deve esperar com paciência, depois de receber o companheiro com uma saudação sinceramente cortês e respeitosa. Seja quem for que compareça diante de nós, é um espírito desajustado que precisa de socorro. Alguns bem mais desarmonizados do que outros, mas todos necessitados e desejosos de uma palavra de compreensão e carinho, por mais que reajam à nossa aproximação. Os primeiros momentos de um contato mediúnico são muito críticos. Ainda não sabemos a que vem o espírito, que angústias traz no coração, que intenções, que esperanças e recursos, que possibilidades e conhecimentos. Estará ligado a alguém que estamos tentando ajudar? Tem problemas pessoais com algum membro do grupo? Luta por uma causa?
Ignora seu estado ou tem consciência do que passa com ele? É culto, inteligente ou se apresenta ainda inexperiente e incapaz de um diálogo mais sofisticado? Uma coisa é certa, não devemos subestimá-lo. Pode de início revelar clamorosa ignorância e entrar depois na posse de todo o acervo cultural de que dispõe. Dificilmente o espírito é bastante primário para ser classificado sumariamente como ignorante. Aqui fecha as aspas, né, da colocação do Hermínio de Miranda. E aí nós vemos que eles colocam que se o espírito demorar para falar, é muito quieto ali, o dialogador vai começar a conversar. Vem conversar comigo. Por que você não quer falar? Qual que é o problema? E tentar descobrir, porque às vezes aí a pessoa coloca a mão na garganta, porque ou se enforcou, ou se envenenou, ou tem algum objeto perfurante, e aí o dialogador vai perceber que ela está tendo essa dificuldade, vai pedir ajuda para o plano espiritual, vai começar o trabalho que é uma espécie de hipnose ali, olha, você está sendo socorrido, você está no hospital, já não tem mais nada ferindo a tua garganta, ele já te dando um remédio, já está chegando o alívio, você já está conseguindo falar, para que ele comece a falar, porque é importante essa catarse, é importante que ele coloque para fora o que ele está sentindo, o que aconteceu, porque isso faz com que ele sinta um alívio, né, para que ele comece ali, tanto um diálogo, mas principalmente que ele sinta as energias, porque ele recebe ali o choque anímico, né, ele recebe as energias do médium, né, que tá ali começando a ajudá-lo, e com isso ele se fortalece, né? Ele acorda, porque às vezes está meio dementado, meio sonolento, para que o plano espiritual possa auxiliar. Não é produtivo forçar a entidade a se identificar, pois talvez não possa fazê-lo em função de seu comprometimento psíquico, de ser desconhecida do grupo ou mesmo pelos inconvenientes que tal revelação possa causar. A identificação ocorre naturalmente caso não haja impedimentos. O comunicante espiritual poderá exibir uma ideia fixa, repetir um mesmo assunto, como se andasse em círculos. Nesse caso, o doutrinador poderá ir fazendo a partes até que o assunto passe a ser conduzido de forma proveitosa e um entendimento se estabeleça. É muito comum ele estar no looping, ele está ali numa monoideia, repetindo um assunto, repetindo uma situação e colocando o que ele está no fogo, o que ele está no acidente, o que ele está... Então, ele precisa ali de paciência, amorosidade para conseguir acalmá-lo, tirá-lo dessa monoideia, tirá-lo dessa situação de looping, para que ele comece ali um diálogo, para que ele comece a ver os irmãos desencarnados que estão ali à volta para ajudá-lo, para que ele comece a receber assistência. Qualquer situação deve-se evitar um monólogo ou diálogos muito longos. Deve-se evitar um monólogo do espírito, tem que saber, se ele começa a repetir, tem que saber cortá-lo, e o monólogo do dialogador também. O dialogador não está ali para fazer catequese, exposição, doutrinação, não, ele está ali como enfermeiro para o primeiro socorro. Então, não pode ser alguma coisa cansativa. Tem que ser ouvir, entender qual que é a situação, como que vai poder ajudá-lo e colocar dentro da doutrina, dentro do evangelho principalmente, dos ensinamentos do mestre, o auxílio ali para que ele comece o seu processo, né, de estudo, o seu processo de renovação. Então, em qualquer situação, deve-se evitar o monólogo ou diálogos muito longos. As monopolizações por parte do comunicante espiritual ou do doutrinador são sempre indesejáveis. A reunião torna-se extremamente cansativa, porque ocorre dispersão mental e de fluidos. Há participantes que podem até ser dominados pelo sono, outros permanecem distraídos, alheio às lições transmitidas. Tudo isso compromete o êxito e a produtividade da reunião. Então, vamos lembrar que o grupo tem que estar coeso,
né? Quem está ali, tanto os médiuns ostensivos como os médiuns comuns, que são os sustentadores, tem que se manter em oração, tem que se manter ali formando, fortalecendo a corrente. Porque o médium, quando ele não está dando uma passividade, ele está na corrente. Ele dá uma passividade, ele continua na corrente, porque ele está trabalhando, ele está ali exercendo a caridade, ele está ali socorrendo. Ele terminou o auxílio, ele volta para a corrente. Os sustentadores que estão mantendo a corrente, eles podem estar até estão ouvindo o que está acontecendo, mas o sentimento, o pensamento tem que estar numa oração, no mais alto, em algo que o faça se manter concentrado e manter a sustentação. A gente sente a energia, a gente sente a corrente que está ali envolvendo todo o grupo, e é importante que se mantenha essa corrente mais iluminada, o mais forte possível. Aqui nós vamos ver um trecho do livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, Desobsessão. A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução ao azedume ou à hilaridade. Os esclarecimentos não será, todavia, longo em demasia, compreendendo-se que há determinações de horário e que outros casos requisitam atendimento. Então, a questão do horário, a questão de que vários vão falar, e a questão da hilariedade precisa se tomar muito cuidado. Por quê? Porque isto é, digamos assim, uma armadilha, uma artimanha dos irmãozinhos, né, instigantes. Por quê? Porque eles mandam irmãos ali mais zombeteiros, mais brincalhões, que vão colocando determinada situação que faz todo mundo rir. Por quê? Porque a hora que todo mundo acha, isso aqui não tem problema, isso aqui são irmãos que não são maléficos, eles estão se divertindo. Então, a hora que a pessoa começa a rir, a hora que a pessoa entra naquela situação ali de achar engraçado, ela baixa a sua corrente, ela baixa a sua energia, ela sai da corrente. Então, é uma corrente, qualquer elo que se desprenda, a corrente cai. Então, é muito importante ter em mente, opa, isso aqui é um truque. São os irmãozinhos instigantes que estão mandando esses irmãos para fazer com que a gente perca a sintonia e baixe a vibração da corrente. Então, na mesma hora, entrar em sintonia, voltar à oração, saber que aquilo é uma artimanha dos irmãozinhos instigantes para atrapalhar o trabalho. Em síntese, deixar o espírito falar, colhendo informações, identificando problemas e características individuais. Fazer perguntas esclarecedoras, se necessário, caso não consiga reconhecer o seu principal problema. Se ele não coloca ali qual é o problema, qual é a situação que está deixando ele naquele estado tão deplorável, aí o dialogador vai indo para tentar buscar, entender qual que é a situação que ele está. Manter-se no foco do problema apresentado é a melhor forma de auxiliar. Ficar atento às ideias fixas que podem dificultar ou impedir o diálogo, porque se percebe que não consegue tirar o irmão daquela monoideia, daquele looping, daquela ideia fixa, aí se adormece, se pede para o plano espiritual ali adormecer aquele irmão, ele ser socorrido, e numa próxima situação, uma próxima volta dele ali no grupo ou em algum outro grupo da casa, ele tenha condições do diálogo, ele tenha condições de ser assistido. Etapa intermediária: esclarecer e apoiar fraternalmente o espírito. Assim que o doutrinador perceber a problemática do espírito, começa o esclarecimento doutrinário propriamente dito. Destacamos alguns pontos que devem ser observados nessa fase. Identificar a condição masculina ou feminina da entidade para que se possa conduzir a conversação na linha psicológica apropriada. Isto aqui é do livro
desobsessão do André Luiz. Então, quando não dá para perceber se é um homem ou se é uma mulher, perguntar: estou conversando com um irmão ou estou conversando com uma irmã? E aí o espírito se identifica. O dialogador deve acalmar ou tranquilizar o espírito com palavras gentis, fraternas e solidárias, envolvendo-o em fluidos reparadores, calmantes, tendo como base as orientações espíritas evangélicas. O médium psicofônico deve ter cuidado para controlar o espírito, a fim de que este não monopolize a conversa, nem dê chance ao dialogador de auxiliá-lo. Há entidades que dominam a arte da manipulação. O médium, o dialogador e o próprio grupo devem envidar, ou seja, devem fazer os maiores esforços, se empenhar, né, se esforçar ao máximo para controlar a situação. Então, aqui, o que ele está colocando? O controle, nós já vimos isso no nosso estudo do ano passado, esse ano também, é o médium que está ali, é ele que controla a situação, não importa se ele é intuitivo, se ele é inconsciente, não importa que tipo de mediunidade, é o médium que controla a situação, vai fazer com que aquele irmão fique quieto para escutar, vai fazer com que ele pare ali de ficar colocando coisas desnecessárias para que ele possa escutar, para que o dialogador tenha uma chance ali de poder ajudar. Se o espírito se revela muito perturbado, envolvê-lo nas energias positivas do passe, da prece ou de ambos. Importa reconhecer que nem sempre o espírito apresenta condições para estabelecer uma conversa fraterna. Às vezes, necessita apenas das energias ou das vibrações do médium e dos demais participantes do grupo. Então, se ele está muito perturbado, não consegue, às vezes, nem se colocar ou ouvir, o dialogador, o grupo vai estar ali em prece, o dialogador vai dar um passe. Então, é a energia eletromagnética do dialogador ali que vai cortar aquela ligação do espírito com o médium e fazer com que aquele irmão se desligue, seja socorrido, para que numa próxima situação ele possa ser auxiliado. Porque às vezes só o choque anímico é o que ele precisava. Às vezes o próprio médium já percebe ali que com a energia telúrica, a energia do encarnado, do médium ali, ele já se restabelece, às vezes já consegue ter um pouco de lucidez, era tudo o que ele precisava, e ali mesmo o médium já o encaminha para que ele seja auxiliado, porque tudo que ele precisava era aquela energia, o choque anímico ali das energias do médium. Dialogar com bom senso, bondade, clareza, tato e firmeza, usando linguagem simples, descontraída e objetiva. Evitar o uso de frases feitas ou de chavões. Não é aconselhável, ter uma fala padrão para suicidas, homicidas, obsessores, etc. O diálogo não deve ter também a feição de preleção ou catequese. Então, você não pode ter palavras-chave, chavões, um discurso para suicida, um discurso para obsessor, pronto. Não, ele tem que ser intuitivo. O dialogador tem que estar aberto e tem que estar desenvolvendo sempre a sua intuição, porque para cada caso é um caso. Não existem dois casos iguais, não existem duas pessoas iguais. Então, não existe. O espírito é uma pessoa que está sem a roupa, está sem a vestimenta, só isso. Continua sendo a mesma pessoa que era quando estava encarnada. Então, para cada caso, é uma colocação, é uma palavra. Então, se a pessoa está ali com uma receita de bolo, com um discurso pronto, o próprio plano espiritual vai se utilizar disso para colocar, olha, ele vai dizer isso, olha, ele vai dizer aquilo. Tá vendo? Isso aqui é um teatro, isso aqui é uma farsa. Então, os próprios irmãozinhos instigantes que estão ali vão se utilizar dessa falha do dialogador para atrapalhar a ajuda para os outros que estão ali esperando para serem auxiliados. Então, o dialogador tem que ter muito conhecimento
Por isso que é tão importante o estudo, tem que ter o livro dos Espíritos na ponta da língua, o livro dos médiuns na ponta da língua, Evangelho segundo o Espiritismo na ponta da língua. Por quê? Porque ele precisa saber o que está acontecendo no plano espiritual, e isso é com o estudo. Ele precisa saber quais são as colocações e de que forma ele ajuda. Ele pode ajudar o plano espiritual, ajudar aquele irmão naquela determinada situação. É o conhecimento do livro dos Espíritos e do livro dos médiuns que vai fazer com que ele saiba o que fazer e como ajudar. Então, o conhecimento é fundamental, né? E a amorosidade é fundamental, fraternidade e empatia, para se conseguir auxiliar o irmão necessitado que ali está. O dialogador jamais deve discutir ou polemizar com o espírito. Não deve censurá-lo, condená-lo ou ironizá-lo. Nós não temos capacidade de julgar ninguém, nem encarnado nem desencarnado. Nós não podemos ironizar, nós não podemos censurar ninguém, nós não sabemos a situação. Então ali tem que ser mesmo uma questão de fraternidade, de empatia, de amorosidade, para ajudar aquele irmão, né, a ser assistido, a ser socorrido ali pelo plano espiritual que está ali em volta dele, esperando que ele tenha um pouco de lucidez, e isso é com o choque anímico, é isso às vezes ele colocando para fora tudo o que aconteceu, ouvindo ali uma palavra amiga, uma palavra de amorosidade, que vai fazer com que ele caia em si e se arrependa, né, que tenha um sentimento maior, e isso vai facilitar para que os irmãos espirituais possam auxiliá-los. Fugir de disputas com entidades desencarnadas que ameacem ou que se recusem a se afastarem do encarnado, recordando que desobsessão é processo lento, que implica a reforma moral dos envolvidos, tanto a reforma moral do encarnado que está sendo obsediado, como do trabalho evangélico, do trabalho ali de amorosidade com aquele que é o obsessor. Nós vamos ver lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Meimei, é o Chico, que é o médium psicofônico, é o Arnaldo Rocha, que é o dialogador. Nós vamos ver isso no Mensagens Psicofônicas e Mensagens do Grande Além, que foram as reuniões de desobsessão lá em Pedro Leopoldo, que foram gravadas, né? O Arnaldo Rocha gravou e depois isso foi colocado em livro. Então nós vamos ver ali um caso de uma obsessão que eles levaram 9 meses para fazer com que aquele espírito obsessor se afastasse da pessoa que ele estava tentando obsediar, que se arrependesse, que quisesse um auxílio, que quisesse começar um aprendizado. 9 meses, espíritos de escola que faziam parte ali do grupo Meimei, e o Chico, não precisa nem comentário, e o Arnaldo Rocha, né, que é um trabalhador ali também de escola. Levaram 9 meses. Então, não vai achando que vai conseguir que o espírito, numa primeira colocação, saia, vai embora, comece... Não é assim que as coisas acontecem. É um trabalho de paciência, é um trabalho de formiguinha. Você vai ver aquele irmão voltando ali pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. É normal. É importante considerar que a conversa fraterna não beneficia apenas o espírito comunicante. Este representa na reunião um grupo de espíritos que se encontram em situação semelhante. Nós já falamos muito sobre isso, né? Como se fosse um pedaço, né, uma fatia, um triângulo, né? Uma fatia de pizza, um triângulo. A pontinha ali do triângulo é aquele irmão que está falando. Então, aquele irmão que está falando está representando todos os milhares que estão ali no triângulo, que vai aumentando conforme vai se afastando. Às vezes aqueles irmãos estão ali, todos sendo auxiliados. Às vezes eles estão à distância e por aparelhagem o plano espiritual faz com que aquele que está conversando, representando todos, tudo que ele receba ali de esclarecimento, de auxílio, de fluidos, de energização, todos aqueles que estão
na mesma situação, que fazem parte da falange, recebam igualmente. Então é sempre uma falange, é sempre um grupo enorme que está recebendo o auxílio ali. Nunca é um só. O plano espiritual não vai, digamos assim, debandar um trabalho tão grande para auxiliar um. Ele vai auxiliar milhares que estão na mesma situação daquele um que está falando. Ele é só o representante. Então, o que eles se colocam aqui? É importante considerar que a conversa fraterna não beneficia apenas o espírito comunicante. O espírito comunicante, representa na reunião um grupo de espíritos que se encontra em situação semelhante. Os demais espíritos em situação similar podem se encontrar no mesmo local da reunião ou em outras localidades no plano espiritual, acompanhando o atendimento. Os sofredores que não se encontram na reunião são atendidos à distância, por meio de equipamentos instalados pelos trabalhadores da equipe espiritual. O médium psicofônico e demais participantes devem apoiar mental e fluidicamente o doutrinador, acompanhando o diálogo sem fazer interferências de qualquer natureza. Então, o que ele está colocando aqui? Os sustentadores não podem fazer nenhuma interferência. Não é bem isso. Não podem interferir no trabalho. Mas se o sustentador está ali e percebe que o dialogador está com alguma dificuldade e que ele já entendeu que às vezes o irmão está ali colocando uma situação que o dialogador não percebeu ainda. E o sustentador já percebeu. Aí o sustentador pode colocar: irmão, o que ele está colocando é o seguinte. Ou às vezes o sustentador está tendo uma visualização, está tendo ali uma percepção maior, Ele está num estado ali de oração e que ele consegue ter uma percepção maior, às vezes até uma intuição maior do que o dialogador está tendo, porque a gente tem dias que tem melhor, está numa melhor vibração, tem dia que não está. Aí aquele sustentador coloca: irmão, ele está colocando isso, está colocando aquilo, para ajudar. A intenção é sempre ajudar, nunca atrapalhar, muito menos tumultuar. Percebeu que pode ajudar, ajuda. Nas comunicações complexas, sobretudo nas manifestações de comunicantes mais endurecidos, o dialogador e o médium psicofônico devem impedir a desestruturação da reunião, usando a energia, mas sem perda do espírito de fraternidade. Tanto o espírito que está ali colocando: irmão, você não vai fazer isso, você não vai falar esse tipo de coisa, Você vai se conter. Então, o médium está ali, vai conter aquele irmão. O dialogador, às vezes, precisa ser mais duro com um que não quer ajuda, que está ali dizendo que está preso, que está amarrado, que ele vai fazer, que ele vai acontecer, que isso, que aquilo, porque eles se sentem muito à vontade, porque eles só enxergam a nós. Eles enxergam só a nós encarnados. Aí eles falam: nossa, só esse meia dúzia de gato pingado, isso aqui para mim é uma festa. Eles não enxergam o plano espiritual superior, que está ali justamente por serem superiores. Ele não enxerga. Então, se o dialogador percebe que não tem como ter uma comunicação, ele, através do passe magnetismo, da energia eletromagnética ali do passe, ele vai cortar essa comunicação e pedir que os irmãos da espiritualidade levem aquele irmão naquilo que ele precisa, porque às vezes ele vai ficar preso por um tempo, ele vai ficar contido mesmo até que consigam acalmá-lo. Perdão, mas isso com fraternidade, com amorosidade, como se fosse um irmão mesmo de sangue, como se fosse um filho que está ali numa situação de equívoco, numa situação de extrema necessidade. É assim que a gente tem que olhar sempre. O diálogo não deve ser longo, não deve ser também excessivamente curto, mesmo em se tratando de espíritos que revelem grandes desarmonias. André Luiz, no livro Desobsessão, recomenda até 10 minutos, uma vez que o horário de início e término da reunião deve ser respeitado. 10 minutos é muito para um irmão falar, porque normalmente normalmente nos grupos,
os médiuns recebem mais do que um irmão, então tem outros que precisam falar, a gente tem 1 hora ali, dependendo de quantos médiuns ostensivos tem no grupo, 5 minutos no máximo já está de bom tamanho, 10 minutos é muita coisa. Então, é uma sugestão, tem um que precisa mais, que precisa de mais auxílio, que precisa de mais ajuda, o dialogador vai ter essa intuição através do plano superior, para saber, não, esse aqui precisa mais, vamos deixar mais um pouco, esse aqui já está em condições de seguir seu caminho, e é sempre recebendo a intuição do plano espiritual para poder, né, e com o conhecimento que o dialogador e o grupo tem, através do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, para saber exatamente qual é a situação e como ajudar aquele irmão. Evitar múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo, pois além de ser necessário preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez, em ambiente de concórdia e serenidade, qualquer comunicação é do interesse de todos os participantes encarnados, que em conjunto devem auxiliar o espírito necessitado de auxílio. Isto também é do livro Desobsessão do André Luiz. Nós já comentamos sobre isso no ano passado, esse ano também. Ou seja, é um grupo pequeno, a melhor forma é como o André Luiz coloca, 10, 12, sendo que 4, né, médiuns ostensivos, 8 de sustentação. Então, basta um dialogador ali, em 1 hora você faz um belo trabalho. Você está num grupo maior, com mais médiuns ostensivos, você precisa de 2 dialogadores, porque senão você vai mal conseguir que cada médium dê uma passividade, se forem muitos médiuns. Então, o grupo vai entender isso. É um grupo já muito, muito coeso, é um grupo que tem uma sintonia muito grande, é um grupo que tem muito estudo, muito conhecimento. O fato de ter 2 dialogadores falando baixinho, né? Então quem está perto desse está escutando esse, quem está perto daquele médium está escutando o que está ali, né? E todo mundo trabalhando em conjunto, vai se conseguir uma harmonia, um bom trabalho. Agora, o melhor dos trabalhos é, como o André Luiz coloca, 4 médiuns ostensivos, 8 sustentadores, 12 pessoas ali, 1 dialogador. Esse é a melhor estrutura de trabalho. Não induzir direta ou indiretamente os médiuns a receber essa ou aquela entidade, pois a espontaneidade é essencial ao êxito da tarefa. Então, aí não fazer nenhum tipo de evocação. O doutrinador pode até, ou o dialogador, né, use o nome que quiser, o trabalho de desobsessão está sempre ligado a um atendimento fraterno, está sempre ligado ao grupo de atendimento fraterno. Então, o dialogador pode até colocar no começo da reunião, né, se nós pudermos ajudar alguém que esteja com um irmão que está passando, não precisa dar o nome do irmão ali, não é que está passando por uma grande necessidade que nós estamos atendendo, está passando por uma doença, ou a gente já sabe que é um irmão que está com uma obsessão mais grave, que nós estamos ajudando no fraterno. Se nós pudermos ajudar alguém que está ali precisando, né, algum irmãozinho que está ali precisando de auxílio, ele pode colocar isso no grupo, mas quem determina isso é o plano espiritual. E como nós já vimos nos estudos, a gente vê principalmente no livro dos médiuns, o plano espiritual vai estar a semana toda trabalhando ali junto com o médium que vai dar passividade, junto com o grupo, para que naquela 1 hora se tenha bastante proveito. Então é o plano espiritual que determina por sintonia qual é o médium, qual é o irmão, qual é o espírito que vai poder se manifestar. Utilizar a indução hipnótica ao desencarnado comunicante quando necessário, conduzindo ao sono, né, a sonoterapia ou a hipnose construtiva. Isto também é do livro Desobsessão. Então, é através do passe eletromagnético, da energia que é colocada ali, né, que ele vai ou levá-lo ao sono para que ele seja retirado, ou através da hipnose também ele vai, olha, você está vendo, você está no hospital, você tem uma maca aqui, você tem um irmão aqui do lado que está te dando um remédio, pega esse remédio, tome essa água,
Então ele vai criando ali hipnoticamente aquela situação que o irmão está vendo, o plano espiritual está construindo, e aí eles conseguem auxiliar esse irmão através dessa hipnose que o dialogador faz. A gente vai ver isso, essas colocações, capítulo 26 e 27, se eu não me engano, do livro dos médiuns. Etapa final, conclusão do atendimento. Passado o momento da argumentação doutrinária e o atendimento propriamente dito, encaminha-se para o encerramento do diálogo, propiciando o afastamento do espírito manifestante. O doutrinador e o médium promovem então o desligamento psíquico do espírito segundo a intuição captada. Frases indicativas de despedida, indução ao sono, encaminhamento pelos benfeitores espirituais presentes, emissão de uma prece, etc. É importante que o espírito tenha ciência de que ele será sempre bem-vindo às reuniões do grupo mediúnico. A entidade que foi adequadamente esclarecida afasta-se naturalmente do médium, apoiando-se nos cuidados amigos dos trabalhadores da equipe espiritual. Nos casos dos espíritos que não conseguem ou não querem se desligar do médium, o dialogador deve solicitar-lhe o afastamento, considerando a responsabilidade do trabalho e a finalização do atendimento. Se necessário, pedir a cooperação do médium psicofônico, orientando-o a se desligar mentalmente do comunicante. Então ele vai ali, aquele que está mais relutante, que não está querendo sair, ele vai pela energia eletromagnética, orientando o médium para abrir os olhos, né? Respirar, se desligar do irmão que está ali mais renitente para se afastar. Mas normalmente, a hora que vem o magnetismo, né, do passe ali do dialogador, com as orações do grupo, o plano espiritual já retira. Quanto ao espírito, deve-se prestar esclarecimento respeitoso, alegando os motivos que obrigam seu afastamento, tais como o desgaste energético do médium e a consequente sobrecarga mental, a necessidade de outros espíritos se comunicarem, o tempo, né? O tempo é muito importante, que tem horário para terminar, o tempo que se esgotou, mas outras oportunidades surgirão. O atendimento está a cargo dos benfeitores espirituais, os quais prestarão assistência mais completa. Ou seja, você está sendo assistido pelos irmãos espirituais que estão aqui, eles vão poder te ajudar muito mais do que nós estamos podendo ajudar aqui agora. Então aqui nós encerramos esse tema. No nosso próximo estudo, nós vamos ver atendimento aos espíritos que sofrem. Até lá!